Olá a todos. Esperar alguém entrar. Oi, Julinho, querido. Que bom que você está aqui. Uma boa noite a todos. Permanece aí, Julinho. Fica firme e forte. Olá, Aylan. Ju, querida. Nossa, que prazer, Ju, de você estar aqui. Que bom. Que bom. Hoje a noite promete, hein? Ô, Adrize. Que bom, prima, que você tá aqui. Boa noite. Fiquem firmes aí, que a gente já vai começar. Oi, prima. Oi, Ju. Prazer é meu, Ju. Pode deixar, eu mando sim. Tilinha, você conseguiu! Que bom, Tilinha. É um prazer ter você aqui, Tilinha. Bom, eu acho que eu posso começar. Hoje a noite promete. Joana, querida, boa noite, prazer ter você aqui também. Olá. Eu tô vendo aqui o Insta, Melo. Você pode falar seu nome? Eu não tô conseguindo ver. Oi, Cris. Que bom, Cris, que você tá aqui. Boa noite. Boa noite, Cris. Espero que você fique até o fim. Bom, eu acho que eu posso começar. Hoje eu tô dando continuidade da live. É uma série de lives sobre o poder do perdão. E hoje eu vou falar sobre liberar o perdão, a importância que traz para nossa vida, principalmente de liberar o perdão. Isso te traz a cura. Miss Laine, prazer, Miss Laine. Prazer ter você aqui. Bom, hoje eu vou fazer de tudo para gravar, deixar salva a live. Se eu não conseguir, eu peço ajuda de vocês, tá? Que tudo isso ainda é um pouco novo para mim. Bom, vamos lá. Eu tenho até um material aqui de apoio que eu uso no coaching, porque eu trabalho com cura interior. E nada melhor do que a gente falar sobre um assunto com autoridade e propriedade em que nós vivemos, né? A gente teve essa experiência. Então, é até melhor da gente explicar como que você consegue alcançar, né, a cura através do perdão. Então, hoje eu vou falar sobre liberar o perdão. A próxima live eu vou falar sobre a importância do auto-perdão, da gente se perdoar. E na próxima live eu vou falar sobre você receber o perdão, certo? Eu vou começar com uma frase. Não tem como eu falar sobre o perdão. Na outra live, a introdução, eu falei isso. Não tem como a gente falar sobre o perdão se a gente não falar do amor de Deus. A minha experiência com o perdão é através da fé que eu tenho em Deus, através da fé que eu tenho em Cristo Jesus, porque Ele é o autor do amor e Ele é o autor do perdão. Carolzinha, querida, que bom que você tá aqui, minha companheira. Não perde uma live minha, minha coach querida. O impacto da nossa relação com Deus deve gerar um impacto na maneira como a gente se relaciona com o próximo, né? Como a gente se relaciona com as pessoas. E eu vou trazer uma história, uma experiência que eu tive com o perdão, que, na verdade, o perdão ele tem o poder de ressignificar uma história e um relacionamento. E é sobre isso que eu vou falar.
Isso faz parte de um dos eventos da minha história. Eu tenho muitas histórias sobre perdão, mas essa foi a principal da minha vida. Tatá, meu amor, querida, Carol, obrigada por vocês estarem aqui. Aos 8 anos de idade, eu não vou falar nome, porque não convém, até mesmo não quero expor, porque hoje eu tenho um relacionamento maravilhoso com essa pessoa, através do perdão. Mas aos 8 anos de idade, uma pessoa próxima a mim, que convivia comigo, ela tentou me abusar. E foi algo assim, eu estava dormindo e de repente eu acordei com a pessoa em cima de mim e com a graça de Deus ela não conseguiu, porque imagina uma criança de 8 anos, me veio uma força que não era uma força humana, era sobre-humana, uma força sobrenatural, uma força física mesmo, e eu consegui jogar, eu lutei com essa pessoa e consegui jogar ela no chão. E a partir daí, essa pessoa começou a me perseguir. Na verdade, até os meus 14 anos de idade, foi quando ela saiu, assim, aconteceu uma coisa com essa pessoa e ela se afastou da gente. Hoje, para mim, não é difícil falar sobre isso, porque teve essa superação. Se fosse há tempos atrás, era difícil falar sobre isso. Mas eu sofri muitas perseguições, eu sofri uma tortura psicológica muito grande durante esses 6 anos, dos 8 anos aos 14 anos de idade. E durante esse período, muitas outras coisas aconteceram na minha vida. Eu sofri o meu primeiro acidente automobilístico, perdi meu irmão, eu vi meu irmão morrendo, eu não pude fazer nada. Foi uma perda que me causou um dano muito grande emocional. E Nayara, querida, Fátima, Bruno, prazer ter vocês aqui. E aí, esse acontecimento na minha vida, da fase da juventude, mas na verdade o dano maior veio na fase adulta, porque tudo que nos acontece na infância ou na adolescência, isso fica registrado, né? A gente chama de memória RAM, que é o registro automático da memória. Só que causa danos emocionais na gente, um impacto muito grande, e isso gera pensamentos, né, que ficam arraigados dentro de você. E às vezes você não consegue identificar de onde vem, mas isso está dentro de você. E conforme isso vai acontecendo, os eventos da vida aciona esse gatilho da nossa memória. E aí voltam esses sentimentos e que você não consegue associar. Eu sei que essa pessoa, depois de muitos anos, eu continuei tendo, assim, esporadicamente contato com ela, porque ela faz parte da minha família. E, mãezinha querida, que bom que você tá aqui. E o que aconteceu? Depois de muitos anos, já tem uns 4, 5 anos, essa pessoa teve um problema cardíaco e a gente conseguiu aqui para ela se tratar aqui na minha cidade, em Araçatuba. E ela fez uma cirurgia cardíaca e foi para casa para a gente poder cuidar. Até então era algo que eu tinha comentado com algumas pessoas, mas existiam rumores dentro da família dessa história, mas nunca foi aberto totalmente. E ao longo desses anos eu passei por alguns relacionamentos amorosos e os danos que isso me causou foi justamente nessa área. Então, como que eu me sentia e eu não entendia o porquê que eu tinha esses pensamentos e esses sentimentos. Eu sempre achava que eu não tinha valor,
para a pessoa com quem eu estava me relacionando. Eu sempre achava que eles iam me trair, que iam me trocar. Eu tinha esse sentimento dessa baixa autoestima, como se eu fosse uma pessoa descartável. E isso me causou danos absurdos, de destrutivo mesmo. Eu sei que... Oi, Cíntia, prazer. Oi, Mariana, querida, que bom ter você aqui. Eu sei que quando essa pessoa veio pra cá, eu sempre procurava conviver bem, mas eu tinha isso dentro de mim, né? Nunca ninguém falou nada, ele nunca tocou no assunto comigo, e eu acho até que ele achava que eu não me lembrava de nada disso. E sabe quando as coisas acontecem e fica tudo no silêncio, meio que boicotado? Mas eu sempre tinha uma resistência com essa pessoa e não me sentia à vontade quando ele estava por perto. E eu sempre lembrava dos mínimos detalhes, né? Das perseguições, dos medos que eu tinha, dessa falta de segurança que eu tinha, porque na época eu desenvolvi um medo muito grande, uma insegurança absurda, né? Não me sentia protegida, porque eu não podia falar nada para ninguém, eu não podia abrir para minha mãe, eu era ameaçada e eu era coagida psicologicamente e emocionalmente. Então, quando essa pessoa veio e foi para minha casa e a gente tinha que cuidar, foi o maior desafio da minha vida. Eu pensei que eu tivesse perdoado, mas na verdade, quando eu vi que eu não tinha perdoado. E desde criança eu tenho uma conexão com Deus muito grande. Na verdade, essa conexão com Deus, ela começou por causa dessa história. Eu estudava numa escola, num colégio católico, era um colégio de padres, e ali eu tinha aula de religião, e foi, na verdade, o período em que eu ouvi falar muito sobre Deus, sobre Jesus, e que eu tive contato com as escrituras sagradas. Então, quando eu sofri essas perseguições, quando eu era coagida, eu tinha um cantinho na minha casa, onde ali eu me refugiava e eu ficava conversando com Deus, porque eu não tinha com quem me abrir. Eu tinha medo de falar. E ali eu comecei a falar com Deus, um pouco do conhecimento, na verdade eu não tinha muito conhecimento sobre Ele, mas eu sabia que Ele era um Deus Pai, que Ele era amoroso, que Ele era misericordioso e que era um Deus bom, infinitamente bom. E um pouco que eu ouvi falar sobre esse Deus, eu comecei a me conectar com Ele. E tudo eu me abria com Ele, eu chorava com Ele nesse meu cantinho, que era o meu esconderijo e era o meu refúgio. E ali foram anos me refugiando. E gente, é incrível, porque ali... nessa conexão com Deus, eu sentia a proteção dele. Eu sentia o amor dele, eu sentia o cuidado dele comigo. E isso se tornou, saiu do abstrato e isso se tornou muito concreto na minha vida. Porque durante esses 6 anos foi uma tentativa efetivamente, né? E depois vieram as perseguições. Mas durante esses 6 anos eu fui protegida. Eu sempre tive o livramento de uma próxima tentativa. Sempre acontecia algo. E o que eu mais hoje agradeço a Deus e eu vejo, né? Eu tenho esse discernimento, esse entendimento, é que, na verdade, o que eu vejo nessa história toda, mesmo com todas as dores, com todos os medos, sentimento de insegurança, sentimento de rejeição,
Isso afetou muito o meu amor próprio, né? Essa falta de me sentir valorizada, de me sentir realmente amada, porque era uma pessoa que ela era muito importante na minha família. E eu esperava receber o amor dela, mas de uma outra forma. Então, eu, na verdade, o que eu mais vejo nessa história, e sou grata, é que Deus preservou a minha essência. Deus preservou a minha essência, e por mais que eu me sentisse a pior pessoa do mundo nesse sentido, eu nunca me corrompi, eu nunca fui para um outro caminho, porque essa história poderia ter me levado para um outro caminho. Então Deus, Ele preservou minha essência de uma tal forma que eu não me perdi. E isso é o que eu mais agradeço a Deus. E Ele me poupou muitas vezes. Ele me poupou. E a história do perdão nessa história toda foi quando Ele veio para cá. Ele veio para cá, ficou na minha casa. Eu já tinha um conhecimento maior sobre Deus através do Filho, através de Cristo. Tem 14 anos que eu tenho essa caminhada com Cristo e a gente morre conhecendo Ele. A gente, até o nosso último fôlego de vida, se você se permite, você tem experiências com Ele, com o amor dEle e você aprende dEle. Então eu achava que eu tinha perdoado, porque eu passei a compreender melhor a importância do perdão. E eu já tinha um entendimento de que tudo isso que eu tinha dentro de mim e que atrapalhava nos meus relacionamentos amorosos era muito por essa história. Não só por essa história, mas também por uma outra história que eu tive com o meu pai, que numa próxima oportunidade eu conto essa história do meu pai. Mas teve um determinado dia que essa pessoa que estava se convalescendo em casa pediu para eu colocar estava com muitas dores nas costas e pediu para colocar um adesivo nas costas. E aí eu fui para colocar o adesivo, tratando ele com muito amor, né? A gente servindo, tratando, cuidando dele. Mas sempre quando eu chegava perto, eu tinha uma certa resistência. E nesse dia, quando eu coloquei as mãos para colocar esse adesivo nele, por uma fração de segundos, eu tive um retrospecto de todos os eventos que tinham acontecido na minha infância até minha adolescência, dos 8 anos aos 14 anos. E eu senti uma repulsa por esse homem tão grande, que eu senti uma aversão e senti um nojo. Eu senti até dor no estômago. Naquele momento, quando isso aconteceu, eu vi que eu não tinha perdoado ele. E isso entristeceu muito meu coração. Sim, Cíntia, o perdão ele é libertador, libertador. Deus nos acolhe em todos os momentos, é isso mesmo, Cíntia. E aí, gente, quando eu vi que eu não tinha perdoado e estava só eu e ele naquele momento, isso entristeceu muito meu coração, porque eu falei assim, Deus, eu não perdoei e eu preciso perdoar esse homem. E foi uma experiência tão sobrenatural que aconteceu comigo, que naquele mesmo momento, de todo o meu coração, gente, isso faz toda a diferença na nossa vida. É o que está no seu coração. Se você deseja algo que você não consegue ressignificar, se você deseja de todo o seu coração e você está aberto, você pode ter certeza que Deus está ouvindo você. Se você recorre a Ele,
Deus está ouvindo você e Ele vai operar dentro de você. E foi isso que Deus fez comigo. Naquele momento, eu clamei, eu fechei os olhos, ele não estava vendo nada, né? Que ele estava de costas sentado para mim. Eu fechei os olhos e, oi Lu, minha cunhada querida, eu fechei os olhos e eu clamei. E eu falei assim, Jesus, falei, eu preciso perdoar ele de todo o meu coração. Eu falei, me ajuda nesse momento, porque eu quero perdoar esse homem. E quando eu clamei, nessa hora, eu tô me emocionando porque foi um momento único e incrível. Quando eu clamei nessa hora, gente, vocês não têm noção do que aconteceu. Ele tava meio de costas para mim, virado um pouco assim, eu vi o perfil do rosto dele. Eu olhei para aquele homem, me veio um amor por aquela vida, me veio uma misericórdia tão grande por aquela vida. Eu não vi a pessoa, ele, mas eu vi a vida. Eu vi a vida, eu vi que ele era uma vida. E naquele momento, só o amor de Jesus para encharcar o nosso coração, para a gente poder olhar o outro e enxergar dessa forma, com tanta misericórdia. E o meu coração foi encharcado de tanta misericórdia por aquele homem. E ali eu não aguentei, eu segurei o choro e eu vi que eu tinha perdoado aquele homem, literalmente. Porque depois daquele dia, eu comecei a olhar para ele com outros olhos. E tudo que eu fazia para ele, eu perto dele, convivendo ali, foi tudo diferente. Foi tudo muito diferente. O que eu achava que eu tinha perdoado antes, eu vi que naquele momento realmente eu tinha perdoado. E isso, queridos, é a graça de Deus. É a graça de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que não tem como eu falar do perdão se eu não falar do amor de Cristo. Porque essa experiência que eu tive do perdão foi através do amor de Cristo. Ele operou naquele momento. E aí, passou um tempo, ele se recuperou, eu comecei a falar do amor de Cristo para ele, e o tempo todo, todos os dias, quando eu olhava para ele, eu olhava com aquele olhar e com o sentimento de misericórdia por aquela vida. E eu vi o quanto que Deus amava aquela vida. Porque Deus já tinha perdoado ele. E ele já tinha passado muitas coisas horríveis na vida. Era um homem sofrido. E uma coisa eu quero dizer para vocês. Quando nós carregamos a mágoa, o rancor, quando nós carregamos a dor de algo que alguém fez pra gente, causou um dano muito grande e te destruiu, né? Destruiu o seu emocional, destruiu o seu psíquico sobre você mesmo. Você, na verdade, esse rancor, essa mágoa, ela está destruindo a você. Isso estava me destruindo. E eu tinha e tenho um desejo muito grande de casar, de ter minha família. Mas eu sei que nos relacionamentos passados, eu era, a maioria das vezes, o problema. Porque eu carregava isso comigo. E eu não entendia o porquê. E eu sei que eu precisava, porque eu tinha já um entendimento sobre a importância de liberar o perdão para aquele homem. Não só por ele, mas principalmente por mim. Eu precisava dessa cura. Eu precisava ressignificar isso na minha vida. E eu tive essa oportunidade. Eu poderia ter deixado passar. Mas quando eu vi que eu não tinha perdoado e eu entristeci e desejei aquilo de todo o meu coração, esse perdão veio com a graça de Deus, porque foi a Cristo que eu clamei esse perdão. Passou uns anos,
né, ele se tratou, ficou bem, tudo, pós-cirurgia, foi embora, porque não é daqui. Passou uns anos, eu tive um sonho, e eu tenho muitas experiências com sonho, e eu sonhei que eu via esse homem vindo para cá, chegava repentinamente, de surpresa, e aí o Espírito de Deus, um sonho, uma voz falou assim para mim: eu estou enviando ele para aí. E você vai sentar com ele e você vai abrir e vocês vão se retratar. Precisa ter essa restauração. E você vai falar em meu nome. Esse sonho, gente, foi um sonho incrível e foi revelador. Porque depois de uns dias, ele chegou aqui repentinamente, veio a trabalho para uma cidade próxima de Araçatuba, e ele veio e ficou em casa. E ele ficou uns dias em casa e eu falei, eu não vou falar agora, porque se eu falar agora, vai constrangê-lo. E eu não quero que ele se sinta constrangido. Ele vai querer sair de casa e eu não quero que ele saia daqui. Gente, vocês não têm noção. A gente estava na mesa, na hora do almoço, na hora da janta. Quando eu sentava perto dele, eu tinha que sair de perto, porque o meu coração, eu tinha que me segurar para não chorar. Porque quando eu olhava para ele, eu não sei como explicar isso agora. Na verdade, eu não sei explicar, eu não sei expressar, porque quando eu olhava para ele, é como se eu visse ele tão pequenininho, não pequenininho no sentido de ser insignificante, mas sabe, um ser tão limitado, tão perdido nas suas debilidades e principalmente nessa debilidade. E eu sei da história dele, eu sei que isso vem do pai, eu sei que tem gente da família que tem essa questão. Então, isso a gente pode entender como uma maldição hereditária, a gente pode entender como um problema que a pessoa tem e que é mais forte que ela, e que ela vive nessa ignorância e ela não tem um entendimento sobre isso, né? Às vezes a gente julga, a gente abomina, por exemplo, um pedófilo. Só que a gente não sabe a história desse pedófilo. Por que que ele se tornou um pedófilo? Por que que ele é assim? Por que que existe essa perversidade dentro da pessoa? E eu sei que Jesus não faz acepção de pessoas. Eu sei que Jesus ama a todos. E Ele quer a libertação de todos. Ele quer a cura de todos. Quando Jesus olhou para Maria Madalena, que era uma prostituta, e que as pessoas estavam apedrejando Maria Madalena, Ele olhou para Maria Madalena não para a debilidade dela, não pela vida que ela vivia, mas Ele viu a pessoa, Ele viu a essência, Ele viu as dores dela, Ele viu o quanto ela estava aprisionada e que ela precisava ser liberta. E quando Ele viu, olhou a Maria Madalena sendo apedrejada, julgada, desprezada, as pessoas com preconceito, marginalizada, Ele olhou para ela e viu quem ela poderia se tornar. Porque só Ele olha para a gente dessa forma. Porque nós, que é da nossa natureza, nós temos essa natureza de olhar o comportamento, julgar as atitudes. Mas a gente não sabe, na verdade, o que está dentro da pessoa, a gente não sabe da vida dela, da história, o que desenvolveu nessa pessoa para que ela se tornasse assim. Então, quando eu olhei para aquele homem que estava ali convivendo de novo com a gente em casa, eu olhei para ele e eu passei a olhar com o coração, de novo, cheio de tanta misericórdia para aquele homem. E sabe quando você trata a pessoa com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho? E eu tenho certeza que isso é algo que realmente não veio de mim.
esse amor é como se Deus tivesse colocado esse amor dentro do meu coração por ele, essa misericórdia, e Deus estivesse me falando assim: filha, o que você está enxergando nele, o que você está sentindo por ele, isso é um cisquinho do amor que eu tenho por ele. E aí ele passou uns dias em casa. Quando foi um dia antes dele ir embora, eu falei assim: bom, agora eu vou chamar e vou conversar. Orei muito antes para que Deus me preparasse, para que Deus preparasse o coração dele. E aí, no momento oportuno, só nós dois, eu chamei ele para uma conversa e para ele tudo normal, né? E aí ele sentou na minha frente e eu comecei a falar. E eu falei: você lembra, eu aos 8 anos de idade, que você fez isso, isso, isso? Só que primeiro, antes de eu falar com ele sobre tudo, trazer a lembrança de todas as perseguições, eu entrei em detalhes de tudo. Primeira coisa que eu falei para ele, eu falei: olha, eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui porque existe a necessidade da gente resolver isso. E eu preciso que haja uma restauração verdadeira. Eu preciso que você tenha essa lucidez de tudo e de tudo que aconteceu comigo. Mas eu vim em nome do amor de Cristo, porque Cristo ama muito você. E aí eu comecei a lembrar ele de todos os eventos, de todos os momentos que ele, de todas as perseguições. Cada uma que eu falava, ele ficava de cabeça baixa e ele não tinha coragem de olhar para mim. E naquele momento, eu tive mais misericórdia daquele homem diante dessa situação. E ele abaixava a cabeça, e aí a hora que eu vi, ele estava extremamente envergonhado, extremamente constrangido. Depois que eu falei tudo, eu falei mais do amor de Jesus por ele. Eu falei para ele que se ele... Porque, gente, vocês não têm noção. Esse homem sofreu muito na vida. Mas os sofrimentos que ele sofreu foram consequências dos atos dele, da vida que ele escolheu para ele. Ele terceirizava para Deus. E ele tinha uma revolta com Deus. Ele blasfemava Deus. Você não podia falar de Deus perto dele, que ele odiava. E eu comecei a falar, a lembrar de tudo. E eu falei assim: olha, tudo que você viveu na sua vida foi consequências dos seus atos. Deus não tem nada a ver com isso. E Deus está de braços abertos esperando você. E eu tenho certeza que vai ser a partir desse momento, dessa nossa conversa. Eu só sei dizer para vocês que ele se levantou, eu me levantei, ele me abraçou, ele chorou muito, ele não me pediu perdão. Mas eu sei que aquele choro foi um pedido de perdão. E através disso, foi semeado no coração dele o amor de Cristo. Hoje, por muitas vezes, quando a gente se fala por telefone, ele me chama de filha. E hoje ele está mais perto de Deus. Se vocês ouvirem ele falar de Deus, ele orando a Deus, as experiências dele com Deus, cada vez que ele compartilha comigo, é uma grande... não tem como eu mensurar essa alegria que eu tenho. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? Se você tem algo com alguém que de repente aconteceu lá no passado e você guarda essa dor, essa mágoa, esse rancor que está te aprisionando a alma, libere o perdão. Porque essa experiência do perdão que eu tive chama perdão com compaixão. Existe o perdão por caridade.
É você decidir perdoar porque você sabe que precisa perdoar, mas na verdade você não perdoou. Porque quando você lembra da ferida que está aqui, essa ferida está aberta ainda. Quando você lembra do que a pessoa fez para você, te vem dor. Você tem a necessidade que aconteça, que a justiça seja feita. Então você precisa analisar, você precisa voltar os olhos para você e prestar atenção nisso. Se você acha que perdoou e quando você lembra do evento que a pessoa fez para você, e se você sentir essa dor e ter o desejo, a ânsia de que aconteça a justiça, quantas vezes a gente coloca o nome de Deus nessa história? Quantas vezes a gente acredita que Deus vai fazer a justiça? Então a gente tem que prestar atenção nas nossas motivações. Quando você acha que Deus vai fazer essa justiça e você deseja que Deus faça essa justiça, com qual motivação você está pedindo para Deus fazer a justiça? Você está pedindo para que Deus castigue a pessoa pelo que ela fez com você? Não. Essa é a motivação errada. Você não perdoou. O perdão, que ele é levado, encharcado pela compaixão, você se coloca no lugar do outro. Esse processo que eu vivi do perdão com essa pessoa foi um processo da empatia. Foi o processo, todas as vezes que eu olhei para ele com os olhos e sentimento de misericórdia, eu me coloquei no lugar dele. E eu pensei, se fosse eu, como seria a minha vida? Quem eu seria? E vindo essa lucidez, esse discernimento, o que eu gostaria de ser? O que eu gostaria que fizessem por mim, para me ajudar? Porque quando você se coloca no lugar do outro que te ofendeu e te feriu, com compaixão, você pensa, eu não gostaria de ser essa pessoa. Eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de ser liberto disso. Eu gostaria de ser perdoado. Então, queridos, quando você libera o perdão, em primeiro lugar, essa cura é para você. Mas em segundo lugar, você está dando oportunidade para que o outro possa se tornar uma pessoa diferente. Para que o outro possa se tornar uma pessoa melhor. E hoje eu posso dizer para vocês que às vezes eu sinto até saudade de estar do lado dessa pessoa. Eu estive há pouco tempo e foi maravilhoso. E eu trato ele com muito amor e carinho. E isso é verdadeiro e genuíno. Às vezes eu quero saber como ele está. E eu falo com ele pelo WhatsApp para saber como ele está. E eu sei do amor que Deus tem por essa vida. Eu sei que Deus quer o melhor para essa vida. Eu sei que Deus quer que ele seja liberto de tudo que aprisiona e leva ele a ter uma vida que Deus não gostaria que ele tivesse. Porque Deus ama ele. Deus tem projetos na vida dele. Porque ele teve muitos livramentos na vida dele. Deus tem o melhor para ele. E ele tem experimentado isso. Então, qual a lição dessa história? A lição dessa história é que o perdão, ele desarma as coisas. O perdão, ele desarma todo sentimento de ódio. A dor, a ofensa não é sua. A debilidade não é sua. Aquele que te machucou, aquele que abriu uma ferida, aquele que te causou danos. Essa debilidade não é sua. Essa debilidade é da pessoa que fez isso com você. A outra lição. O que você tem feito? O que você tem feito
com as ofensas, com as feridas que foram causadas em você? O que você tem feito com tudo que há de ruim que chega até você, que provocam em você, que alguém lança sobre a sua vida, em você, né? O perdão, ele só é habilitado no amor. E o amor é uma decisão pessoal. Gente, o amor é uma decisão. Muitas pessoas confundem e acham que o amor é um sentimento. Primeiro, o amor está aqui, é a consciência. É a consciência do que é o amor e como nós devemos amar. Então, o amor é uma decisão. Quando você decide se conectar com alguém, se relacionar, não importa qual tipo de relação, e você conhece as fraquezas, as debilidades da pessoa, não que você vai aceitar, mas você vai amar a pessoa do jeito que ela é. Porque senão, você não vai conseguir se relacionar, ter um bom relacionamento com ninguém. Porque existem as adversidades, existem as diferenças. Existem as diferenças. Então, nós precisamos compreender o outro. Precisamos nos colocar no lugar do outro. E não levar para o pessoal. A gente tem que liberar isso. Isso se chama inteligência emocional. Então, gente, o perdão, ele é uma decisão. Porque para você liberar o perdão genuinamente, encharcado de compaixão, isso vem através do amor. E o amor é uma decisão. E a sua vida passa a ser uma vida melhor. Você é livre e você se sente livre. Vocês não têm noção de como mudou a minha vida, como mudou o meu interior, como mudou a minha mente depois que eu liberei o perdão para esse homem, depois que eu conversei com ele, depois que eu joguei tudo em pratos limpos para ele. A minha vida mudou e a vida dele também está diferente, ele está diferente. Então, queridos, quando a gente resolve liberar esse perdão, né, com o amor, que é uma decisão, você está fazendo bem não só para você, mas você está fazendo bem para o outro. Você está dando a oportunidade para o outro. Você está levando a pessoa para mais perto de Deus. Porque Deus, eu falo que cada dia que passa, em cada experiência que eu tenho, eu entendo melhor a revelação da cruz de Jesus. Porque isso se resume no mandamento, que é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, está nessa relação com o outro. Porque você, na verdade, vai levar esse amor que você tem por Deus na sua relação para com o outro. E é muito fácil a gente levar o amor de Deus, a gente amar a Deus sobre todas as coisas, quando nós não temos problemas, né, nas relações, com as pessoas que nós nos relacionamos. É muito fácil. Mas quando você tem essa dificuldade, quando a pessoa te fez algo que te causou um dano muito grande, muito relevante na sua vida, né, que truncou a sua vida em determinadas áreas da sua vida, ou seja, refletiu em determinadas áreas da sua vida, quando você manifesta esse amor a Deus, que você tem a Deus sobre todas as coisas, com essa pessoa, aí realmente você pode ter a certeza de que você ama Deus sobre todas as coisas. Então, amar aquela pessoa como a si mesmo.
E eu entendi dentro dessa experiência, eu discerni dentro dessa experiência do que realmente é a cruz, do que realmente, o que significa o que Jesus fez por nós, o sacrifício dele por amor a nós. Isso se manifestou nessa experiência e em outras experiências. E isso realmente é libertador. Quando Jesus fala que nós somos livres, nós somos livres. Só que depende de você. Porque a primeira liberdade está aqui, na sua mente. E consequentemente nas suas emoções. O perdão é uma decisão que só se sustenta a partir do amor de Cristo. O perdão é um favor que fazemos a nós mesmos. E o perdão gera cura, principalmente a cura em você. Segurar mágoas é um peso que nos impede de caminhar. E isso é verdade. Se você tem essa questão da falta do perdão, você sabe do que eu estou falando. Segurar essa mágoa, deixar essa ferida aberta, isso te impede de caminhar. Você pode não saber, você pode ainda não ter o discernimento, o entendimento sobre isso, mas você sabe que existe alguma coisa que está te impedindo de caminhar. E se você não conseguiu liberar perdão para alguém, se você ainda tem uma ferida aberta que está latejando, presta atenção nisso e tome uma decisão. Então, queridos, a dor e a ofensa têm uma capacidade e profundidade enorme em nós. Mas maior do que a dor é o amor. E, para eu finalizar, eu quero dizer uma frase aqui, deixar uma frase do Martinho Lutero, que ele fala o seguinte, ele fala assim: meu pior inimigo está dentro de mim, meu coração. E é verdade. O que está no seu coração? Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? Quais são os pensamentos que estão arraigados dentro de você? Que faz com que você acredite que você tem o sentimento da perda, do menos ou do nunca. Reflita sobre isso. Seja livre. Você é livre. Libere o perdão. A gente devolve com amor. Eu sempre achei muito, falei assim, gente, Jesus fala pra gente dar outra face. Como assim? Como que eu vou dar outra face para alguém que me causou um mal muito grande e que ainda vem me prejudicando? Para alguém que me persegue? Para alguém que fala coisas horríveis de mim? Essa outra face é o amor. Devolva com amor. Ensina essa pessoa, seja o exemplo, mostre para ela que o amor pode quebrar tudo. O amor, ele pode romper barreiras. Faça isso, você vai se sentir melhor. E você vai proporcionar, você vai ser um instrumento, você vai ser um canal de bênção, um canal de cura para a vida do outro, um canal de libertação para a vida do outro. Obrigada a todos por estarem aqui comigo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de compartilhar essa história com vocês, porque o maior aprendizado que eu tive, o maior ganho que eu tive, eu vou dizer para vocês, foi a minha cura, foi a minha libertação, mas principalmente é de eu estar vendo essa pessoa buscando mais a Deus, essa pessoa se abrindo mais para Deus, essa pessoa se conectando mais com Deus. Isso para mim não tem preço. Então, queridos, por experiência própria,
eu posso dizer para vocês com autoridade e propriedade que isso é verdadeiro, que isso na prática funciona. Seja livre, tire todas as amarras que estão dentro de vocês, se libertem disso, não vale a pena, não perca mais tempo. E se você puder se retratar com a pessoa, se retratar no sentido de, não que você vai se retratar com ela, mas se você puder chamar a pessoa para conversar, com o coração aberto, sem julgamento, mas com a intenção e a motivação de proporcionar o melhor e restaurar esse relacionamento, faça. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar até constrangida. No primeiro momento ela pode ficar resistente, mas continue agindo dessa maneira, com amor. E mostre a ela que a vida dela tem valor, a vida dela tem importância. E ela vai começar a enxergar isso. E você vai estar proporcionando a oportunidade dela rever os seus conceitos, os seus valores, os seus atos. Você vai estar proporcionando para que essa pessoa se arrependa. O arrependimento é a coisa mais maravilhosa que um ser humano pode ter. E a gente ser um canal de bênção para levar a pessoa ao arrependimento, isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Obrigada a todos. Deus abençoe a todos vocês. E agora eu vou tentar deixar a live salva, tá? E compartilhem essa palavra, esse testemunho que eu dei, para quantas pessoas vocês puderem, para quem vocês sabem que tem essa questão, essa dificuldade de perdoar. Compartilhem essa live. Muito, muito obrigada. Beijo no coração.